Cinema em reação, cinema em reinvenção. Esse é o tema que norteia toda a Mostra de Cinema de Tiradentes de 2017. Com o mote da efervescência política, social e econômica dos últimos tempos, como é que o cinema pode refletir sobre essas questões, mas sem perder a estética, para não parecer tudo só uma grande reportagem? A temática ela é sempre escolhida muito de acordo com o que os filmes se colocam nas inscrições, né? E a gente está vivendo um momento no Brasil de mudanças, né? Ao longo de 2016, a gente presenciou os movimentos sociais nas ruas, a gente presenciou as reivindicações, anos de eleição, impeachment, enfim, foi em termos de fatos históricos, foi muito rico para o cinema poder registrar. Por isso cinema de reação à temática, que é um cinema que está reagindo ao seu tempo, que está mostrando nas telas o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. E cinema de reinvenção já é um fato mais propositivo que a mostra está se colocando, como que a gente vai se reinventar pensando no futuro. Porque o cinema não é algo que existe em si mesmo, para si mesmo. O cinema só pode existir em relação. Historicamente, o cinema é algo que se abre ao mundo, que existe por contato com o mundo. Eu não acredito num cinema que se invente numa auto-investigação de meio, de procedimento, matérica, enfim, uma chave modernista da arte. O cinema existe na relação, se faz na relação. Qualquer tipo de reinvenção que existe é uma resposta ao mundo, é uma resposta às relações do mundo. Era o Hotel Cambridge desenvolve uma narrativa ficcional a partir do relato real da ocupação do antigo hotel em São Paulo. A cineasta Eliane Café aborda a chegada dos refugiados à ocupação e que batalham para se integrar em meio à ameaça de despejo. Nunca tinha ido para uma ocupação. Eu conhecia através da web, né? Muitas coisas a gente conhece através do Google, né? Que você põe lá. Só que na hora de filmar você tem que inaugurar um corpo a corpo. E aí então vamos para as ocupações, vamos conhecer. E aí a gente caiu no movimento do MSTC, Movimento dos Sem Tetos do Centro. E acabou que a gente foi virado do avesso mesmo, que eles entraram de uma forma surpreendente, assim, de uma forma extremamente intensa. Tanto é que o filme foi rodado no final de 2014, a gente está em 2017 lançando o filme e até hoje uma parte da equipe não saiu de lá. Olha, quando a Eliane chegou até nós, o movimento, para falar sobre o filme, nós vimos o momento com um pouco de desconfiança, né? Assim, é uma desconfiança causada pelo desconforto da própria grande mídia. A grande mídia sempre distorceu, levou o movimento para um lado de criminalização, né? Então, a ideia do filme, nós tivemos que conversar muito, ela nos apresentar todo o projeto, junto com toda a equipe. E aí a gente também, por um outro lado, fizemos uma avaliação com toda a direção do movimento e terminamos concordando. Por que estou aqui? Será que estou feliz aqui? Será que é uma escolha que eu fiz? Eu saí do meu país sem escolha. Eu fugi do Congo pela roda de avião. Eu me grudei na roda de avião. Primeiro se fez algumas oficinas e, em contrapartida, o próprio movimento também chamou alguém da produtora para que nos acompanhasse, para não ficar aquela coisa meio que solta, sem conhecimento de ambos os lados. Então o início foi um ano de oficinas e aí se formou essa cumplicidade, através desse convívio. O roteiro tem um ponto de partida, né? Você sabe que o roteiro ele é uma coisa viva, né? Até o final, até o último dia quando você encerra a edição de som, ele é vivo, né? Então a gente começou, aí na medida que a gente tinha uma base, quando a gente foi a campo, claro que aí a gente foi incorporando várias histórias, essa foi a segunda fase. Quando começou as oficinas, foi uma terceira fase de modificação do roteiro. Quando começou a filmagem, foi uma quarta fase, que é o trabalho de campo,
que teve as improvisações. Depois a edição, que foi um processo que demorou 1 ano para editar o filme, porque os acontecimentos continuavam. E a gente podia continuar filmando até hoje, não acaba nunca, porque é uma luta que está acontecendo. E aí foi que terminou, quando a gente falou, bom, precisa botar um ponto final, senão a gente nunca vai acabar esse filme. Eu acho que essa é a diferença de quando você trabalha num filme que é dentro de uma zona de conflito real. O filme nunca acaba, a situação sempre está lá. Esse filme, ele, para nós, movimento de moradia, para nós, movimentos sociais, ele representa muito, muito. É um grande instrumento de luta. É mais um instrumento, né, que vai configurar aí a nossa luta. E é a grande porta para que todas as camadas sociais compreendam a nossa luta. Carolina Queiroz trouxe para Tiradentes o seu curta-metragem feminino. A partir de uma drag queen, ela questiona a natureza e os limites dos gêneros. Meu amor, drag é esporte radical, querida! Somos transcendentais, transexuais, transviados. O meu filme é o Feminino, é um documentário sobre as drag queens de Juiz de Fora, mais especificamente um personagem, que é o Nino, que a drag dele é o Feminino, que deu nome ao filme. Tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos e dos orgasmos múltiplos. Comecei a pesquisar como mulher as questões de gênero que ele aborda e botar assim o meu olhar sobre o tema, sobre meio que filtrar a partir daí sobre o que é ser mulher, o que é ser homem e onde que esses limites se encontram, se separam. É o negócio, por quê? Por que você não está confortável? Por que eu te incomodo? Por que eu te causo desconforto? O meu intuito com o filme sempre foi assim, levar ideias que eu tenho sobre gênero assim, e tentar ser um filme um pouco didático, apesar dele ser um filme engraçado, ser um filme leve, eu queria que fosse também um filme político, que ele mostrasse uma coisa que nem todo mundo está acostumado, nem todo mundo entende. E algumas pessoas falam, ah não, mas você tem um pênis, você tem que ser só masculino. E eu acho que não é que você vai virar, né, não é tipo você trocar de sexo, é você poder abraçar o seu lado feminino. De amor, te chamou de paixão, mas me bota no ar com roupa de marca dentro de um carrão. Vou fazer o que for, até fim de um terrão. Não me mostra dinheiro que eu fico louca, eu perco a noção. Algumas das sessões mais disputadas aqui em Tiradentes são as que integram a Mostrinha, dedicada ao público infanto-juvenil. Um desses filmes foi Dentro da Caixinha, do cineasta Guilherme Reis. Muito ruim ficar sem luz e sem internet no meio das férias. Quem sabe a gente não brinca de outra coisa enquanto a luz não volta. O Dentro da Caixinha conta a história de 3 irmãos, crianças comuns, né, viciados em tablet celular, estão passando férias na casa da avó. Durante uma tempestade, a luz acaba, eles ficam sem Wi-Fi também, sem os passatempos eletrônicos. Eles vão para o quarto da avó e a avó quer mostrar para eles as cantigas de roda do tempo dela, aquelas brincadeiras que ela brincava. Eles ficam meio reticentes até que a avó tira do armário as caixinhas mágicas que ela guarda desde a infância. Dentro dessas caixinhas tem a avó pequena lá dentro, com os amigos dela, brincando essas cantigas, né, brincando com essas cantigas e essas brincadeiras de roda, de desenho. Os meninos entram nas caixinhas e passam a conhecer essas músicas, Sapo Cururu, Ciranda Cirandinha, Eu Entrei na Roda, Giroflê de Giroflá, A Velha Fiarra e tantas outras. Aqui dentro da caixinha o sol já vai abrir, as flores vão brotar pra você colorir. Uma história de fantasia, né, de aventura brasileira que fala muito da nossa brasilidade. Canta comigo, olê, dança comigo lá, vem brincar de roda dentro da caixinha. Remete muito a esse sentimento de uma coisa, né, de uma infância que se transformou com o tempo, né?
e que eu acho que tem muita coisa divertida, interessante e, por que não, educativa, que pode ser resgatada dessa antiga infância.